Fala pessoal, eu sou o Esfinge Crusader e hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico. Um tema muito interessante e que talvez eu não vou conseguir abordar todos os tópicos do tema, que é a Santa Inquisição. Por quê? Tem coisa pra caramba pra falar da Santa Inquisição, é algo muito complexo, cara. E só vou arrumar a câmera aqui um instante para pegar melhor o enquadramento. Eu não sei se mudou alguma coisa, para falar a verdade. A iluminação está um lixo, como vocês podem ver, mas aqui é no improviso. O que importa é o conteúdo que eu vou passar e não esses aspectos acidentais do vídeo, sabe? Então, vamos focar no que é substancial e não no que é superficial, certo? Vamos lá. Santa Inquisição. Para começar a falar da Santa Inquisição, nós vamos ter que falar da origem da Santa Inquisição, não é mesmo? E como começou a Santa Inquisição? Bom, na verdade, a Santa Inquisição ela não foi criada assim propriamente pela igreja, digamos assim, mas sim pelos poderes políticos. Os poderes políticos que criaram o Tribunal da Inquisição. Isso é algo realmente interessante. Por quê? Porque o que acontecia na época era o seguinte. O Tribunal da Inquisição ele foi criado e ele foi usado como um meio político, mas com fins religiosos, claro. O objetivo inicial do Tribunal da Inquisição era parar o avanço dos cátaros na Europa e em todo o mundo, porque os cátaros eram uma ameaça à fé da cristandade vigente. Por quê? Porque os cátaros eles são cristãos também, mas eles não são cristãos católicos apostólicos romanos. Por quê? Porque eles decorrem de uma heresia gravíssima. E qual que é a heresia? Que é o catarismo. Bom, eles basicamente eram cristãos maniqueus. Então eles acreditavam que existiam o bem e o mal, sabe? O bem e o mal que seria a matéria. Então é algo até meio gnóstico, mas é muito remetente ao maniqueísmo. Maniqueísmo que até o próprio Santo Agostinho já foi maniqueu, mas graças a Deus depois se converteu. Só que o Tribunal da Inquisição ele foi criado para isso, para conter a heresia gravíssima que corrompia as almas dos fiéis católicos, que era a heresia do catarismo, dos cátaros. Então, meio que o tribunal foi criado para isso. O braço secular, que é o Estado, que criou esse tribunal. Por quê? O braço secular ele queria matar os cátaros, certo? Só que a igreja só queria aplicar as penas espirituais, as penas eclesiásticas. Então, a igreja queria que esses cátaros se convertessem. Queria que eles pagassem as penas espirituais dele, tá? A igreja não queria que os cátaros morressem, não. Porque isso vai contra o mandamento não matarás. Isso seria até contraditório a igreja que é detentora da fé cristã ser contra a própria fé cristã. Isso não faz sentido, né? E nós vemos isso ao longo da história da religião sendo usada pelos estados como ferramenta política mesmo, né? E a gente pode até lembrar um caso mais recente, digamos assim, pelo menos dentro da história, porque a história é gigante, então, que aconteceu praticamente ontem, que foi a Revolução do Irã, em 1979, que foi a queda do governo do Reza Pahlavi, né? Que era no Irã. E ele era muito ocidentalizado, então meio que os iranianos se revoltaram contra o governo e tiveram o apoio dos ayatolás. Então, o que eram os ayatolás? Os ayatolás, na verdade, eles são sacerdotes enviados de Alá, digamos assim, da fé muçulmana, e eles meio que têm o poder sobre o Irã, né? Porque desde a Revolução Iraniana, a religião foi praticamente implementada no meio político. O Estado passou a ser, no Oriente Médio, principalmente, muçulmano. E isso até tem a Sharia lá, que é a legislação das leis do Irã, que é pautada no islamismo, né? Então a religião ela é muito usada como
ferramenta política também. Então a gente não pode confundir o que é político e o que é da própria religião, certo? A política, ela pode, ou melhor, a religião, ela pode se... A política, ela pode se fantasiar, digamos assim, usando uma maquiagem religiosa, certo? Mas isso nem sempre é ruim, pra falar a verdade. Tipo, não essa deturpação que eu estou falando, mas um Estado religioso não é ruim. Principalmente se a fé for católica, que é a única verdadeira. Porque, tipo, vamos lá, vamos pegar, por exemplo, a gente tá falando sobre a Inquisição, a gente vai continuar nesse tema, eu só abri um parênteses aqui, que na época da Idade Média, a igreja, ela detinha a maior parte do poder, certo? E isso basicamente moldou a civilização ocidental. Olha que ótimo, tanto até que a África na África tem milhares de hospitais, orfanatos católicos, graças à Igreja Católica. E quando a Igreja tinha o poder, na época da Idade Média, ela basicamente moldou a civilização ocidental e ela certamente tinha até mais poder que o próprio Estado, digamos assim. Lógico que havia uma separação ainda, tipo, de que o Estado também tinha muito poder. Os reis ainda tinham muita influência, só que nesse caso, o fato da Igreja Católica, o fato do Papa ter muito poder, era muito bom, porque isso, como eu disse, moldou a civilização ocidental, e como a gente está falando de Inquisição, nada mais justo do que falar de um avanço que a Inquisição nos proporcionou, que foi o direito processual. O direito processual é nada mais nada menos do que haver investigações sólidas com base em evidências. Porque era isso que a Inquisição fazia. A Inquisição era a parte investigativa, era a parte do direito processual, certo? Por quê? Antigamente, qual que era o critério dos julgamentos, digamos assim? O rei não foi com a cara, vamos mandar matar. O rei não gostou, pode matar. Com a Inquisição, não. Com a Inquisição passou a ter um processo legal justo. Então meio que sistematizou os julgamentos. Formalizou a justiça de uma maneira que agora tem investigações, agora tem evidências. E a Inquisição foi criada para isso. Para combater heresias, certo? Heresias que você precisa, que são dentro do meio católico. Não existe herege não católico, porque a heresia é uma subversão da fé verdadeira, né? Então, se você não participa da fé verdadeira, não tem como você subvertê-la. Isso é lógico. E a igreja nunca cuidou da parte punitiva da parada da Inquisição. A igreja, ela cuidava da parte investigativa, do processo que lhes resultava na pena, certo? E a igreja, ela evitava condenar, na maioria dos casos, por meio das penas espirituais. Aí eu não sei como eram as penas espirituais na época, eu não sei se, sei lá, você tinha que rezar, sei lá, quantas Aves Marias, mas a igreja, ela evitava isso a todo custo. Então a igreja prezava muito pelo arrependimento, certo? O réu tinha direito de pagar as penitências espirituais e ele podia sair impune tendo o prazo de 1 ano, certo? E os inquisidores, eles eram juízes do Estado, inclusive. E eles deviam agir em conjunto com o bispo. E para esses inquisidores era muito difícil agir em conjunto com o bispo, porque os bispos queriam livrar as pessoas. Porque o bispo vai seguir o que Jesus Cristo seguiria, por exemplo. Então a Igreja Católica sempre evitou com que a pena máxima, que era a pena de morte, no caso de fogueira, tortura, fosse realizada. Então a igreja falava, olha, a gente não quer que você vá e seja executado. Então realize os procedimentos para que o Estado não faça o pior. Né? Até porque a igreja estava... por mais que tinha até mais influência que o Estado, a igreja estava também submetida ao poder do Estado. Estava submetida ao poder do governo. Tá? Então, há essa dualidade na Inquisição. E tem até um caso de um cara chamado Liotardo de Chalons, né?
E ele era um iconoclasta terrível. Ele quebrava imagens e ele fazia atrocidades com a fé católica. E ele foi inocentado, porque a igreja falou que ele era um deficiente mental. Senão a população ia cair em cima dele e ele ia estar morto, né? Mas isso que teve muito também do imaginário popular. Esse negócio de bruxa, por exemplo, não existia. A igreja sempre falou, isso é balela, é superstição. Vocês não deviam acreditar nisso, que isso não segue a fé católica. A fé católica não acredita em bruxas, porque vocês, a população do medievo, os camponeses, os servos, por que vocês acreditam nisso? Então havia uma pressão por parte da população sobre a igreja e sobre o Estado de querer condenar o que eles consideravam errado. Tá? A população se sentia ameaçada com essas coisas. Tá? Até porque as bruxas não eram inocentes, não. As bruxas, elas produziam ervas contraceptivas, chás abortivos e essas coisas. Produzia veneno. As bruxas faziam sacrifício usando crianças, né? Mas não, o que foi externalizado para a população por parte do mainstream pós-iluminista é que as bruxas eram inocentes. Elas eram inocentes e faziam essas atrocidades. Elas eram inocentes em questão de bruxaria, porque magia negra, essas coisas não existem. Nenhuma bruxa vai sair voando numa vassoura. Então a igreja não acreditava nessas crendices, certo? Mas a igreja sabia que as bruxas representavam uma ameaça para a população. E que esse negócio que eram boatos não existia, tá? E ninguém morria. Aliás, a maior parte não morria por ser canhoto, por ser ruivo. As bruxas... era canhota, ela era ruiva, ela sabia de matemática, então a igreja mandou queimar. Mentira! Tá? Eu não sei se isso foi em todos os casos, porque talvez deve ter havido exceções, deve ter havido escândalos, devem ter havido erros por parte de algum inquisidor. Lógico, todo mundo erra, mas a maior parte da Inquisição foi um movimento para combater, ou melhor, um tribunal para combater heresias, certo? E não era tão superficial assim, igual vocês pensam de que a pessoa era canhota, ela morria. A pessoa era ruiva, ela morria. Não existe isso. Nenhum historiador sério acredita nisso. Parem de ver fatos desconhecidos. Cara, e outra coisa. Os números oficiais da Inquisição são muito menores do que vocês pensam. Eu não vou ter fontes oficiais, até porque ninguém tem isso, mas nós temos estimativas, aproximações. E esse negócio que a igreja matou milhões na Inquisição, balela, mentira. Tá? Deve ter em toda a Inquisição sido mortos 40 mil, alguma coisa assim. Na faixa dos milhares, mas não milhões, como eu disse, o mainstream pós-iluminismo prega. O que o seu professor de história do MEC diz é mentira. E eu tenho alguns dados de... vou até pegar o livro. Um momento. Eu tô falando tudo isso aqui com bastante base nesse livro aqui que eu li faz alguns anos já, acho que foi em 2020, A Verdadeira História da Inquisição, que é do sociólogo e jornalista italiano Rino Camilleri. Tá? E ele compôs já mais de 30 livros, é especialista em história da igreja. E aqui nós temos alguns números da Inquisição Espanhola, vamos pegar aqui, que foi a maior Inquisição, digamos assim, a maior sede da Inquisição, que foi a Inquisição Espanhola, e a mais famosa, a mais repercutida aqui. E aqui diz os números que foram no total, 87 mil julgamentos e pelo menos 1.303 mortes. Aí aqui fala, em 160 anos, a Inquisição Espanhola moveu uma média de 544 processos por ano, com 8 execuções anuais. Se a compararmos com o Tribunal Revolucionário Francês de 1793 ou o comunista de 1936, os números são muito menores. Então,
parem de passar pano para verdadeiras instituições que foram criminosas e assassinas e comecem a valorizar a maior instituição de caridade do mundo, que é a Igreja Católica, certo? Então, cara, vamos supor que a cada 100 julgamentos, 1,5 resultava em morte. 1,5%, cara. Lógico, não é pra morrer, mas olha, os números são ínfimos comparado com o que é propagado, certo? E outra coisa, a tortura era comum naquela época. Em todo mundo, não só dentro do meio católico. Em todos os meios a tortura era comum. No caso, principalmente pelo meio estatal, certo? Porque naquela época era usada para os réus, ou melhor, para os submetidos à tortura, confessarem informações, certo? Que sejam importantes e de interesse ao torturador. E o primeiro país a abolir a Inquisição, o primeiro país a abolir a tortura foi a França, que foi proclamado pelo rei Luís XVI no fim do século XVIII. Certo? E teve também a Inquisição Protestante, que matou, eu não sei se matou mais que a Inquisição Católica, mas que foi muito mais brutal. Porque apesar de ser menor, fez muito mais atrocidades. Essa sim acreditava em bruxa, tá? Essa sim matava de maneira impiedosa. Também vai ter o caso da Joana d'Arc, tá? Que não foi uma condenação religiosa, foi uma condenação política. Então a igreja não tem nada a ver com isso, porque se a igreja não acreditava em bruxa, como eu disse, muito pelo contrário, Santa Joana d'Arc recebeu instruções divinas para liderar a França no exército contra o exército inglês. Então Santa Joana d'Arc liderou o exército francês contra o exército inglês, e um bispo inglês corrupto, com politicagem, foi lá e condenou a Santa Fogueira. Se a igreja, se esse cara representasse a igreja, não teria havido a canonização da santa, não teria havido a reversão do processo inquisitorial. Sim, não tem como reverter a pena, né? Não tem como voltar à vida, mas o processo foi revertido pela própria Santa Igreja Católica. Porque não existem bruxas, tá? E é muito feio até ver feministas usando Santa Joana d'Arc como ícone. Porque, cara, se elas soubessem que Santa Joana d'Arc foi uma guerreira de Cristo, que foi uma verdadeira mulher honrada, elas não fariam isso, tá? Também teve o caso do Galileu Galilei, que ele foi condenado por posições teológicas, ele foi condenado à prisão. Tá? Eu já vi muita gente falando, mas Galileu Galilei foi queimado na fogueira. Mentira! Galileu Galilei morreu de causas naturais. Morreu de febre, de sei lá, de causas naturais, de doença. Você pode dar um Google aí, ver no Wikipedia. Porque, cara, eu já vi gente falando que a igreja queimou Galileu Galilei, cara. Mas enfim. Lógico, o Galileu Galilei, ele acreditava que o Sol era o centro do universo, o heliocentrismo, mas a igreja não discordava disso até. Tem gente que fala que a igreja era terraplanista, mas como? Se o maior doutor da igreja, o maior doutor que a igreja teve, que foi São Tomás de Aquino, era muito influenciado por Aristóteles, que também sabia que a Terra era redonda. Em uma das citações, que eu não vou lembrar agora, São Tomás de Aquino diz que a Terra é redonda, tá? Então não, a igreja não era terraplanista, apesar de que talvez a população medieval da época fosse, mas a igreja ela não tinha uma opinião, um dogma, né, digamos assim, não tinha uma ideia 100% formada sobre o formato da Terra também, e se ela está no centro ou não, tá? Mas por que Galileu Galilei foi preso, então? Porque ele queria modificar a Bíblia, as Sagradas Escrituras, que os apóstolos, que os profetas escreveram, mediante o Espírito Santo. Ele queria modificar o texto das Sagradas Escrituras.
E ele não pode passar por uma autoridade que ele não é. Ele pode sim discursar sobre a ciência, porque ele é uma autoridade científica. Então não tem problema nenhum ele afirmar a respeito do heliocentrismo. O que ele não pode é querer modificar a Bíblia. Não pode dar verdades de doutrina, verdades de fé, sendo que ele não é o sacerdote. E ainda mais verdades que não são confirmadas, certo? Porque isso é muito grave, porque quando você fala uma coisa, ela pode estar correta, mas você tem que prová-la. Se não há evidência, não tem como seguir adiante. Entendeu? Galileu Galilei estava certo em questão científica? Sim, mas ele não podia impor isso na fé. Porque quem trata da fé é quem é autoridade de fé. E não qualquer outra pessoa. Entendeu? Também já ouvi outras bobagens dizendo que os gatos pretos eram proibidos pela Igreja Católica. O que aconteceu, na verdade, é que falam que isso causou a peste negra, inclusive. Mas o que aconteceu? É que existiam rituais satânicos na época que usavam de gatos pretos. A igreja condenou isso. Não tem uma bula papal. Eu te desafio a achar um documento do Vaticano, qualquer coisa. Um documento da igreja que diga onde há proibição de gatos, cara. Então, para de ver as fontes por fatos desconhecidos. Para com isso. Bom, eu acho que sobre a Inquisição ainda deve ter faltado muita coisa, mas acho que em resumo é isso, tá? Então não, a Inquisição não foi toda essa atrocidade que a mídia, que o seu professor de história do MEC propaga, não é mesmo? Então vamos sempre observar o que de fato aconteceu e sempre encarando o contexto histórico da época. Porque isso é muito importante. A gente não pode fazer uma análise contemporânea de uma época passada, porque isso seria anacrônico. Então, basicamente, sobre a Inquisição, o que eu tenho para falar é isso. Tá? Eu acho que é um tema muito complexo, ainda dava para discorrer muito sobre, mas eu quis passar as ideias mais gerais mesmo. Então é isso. Se inscreva no canal do Sphinx Crusader e muito obrigado por acompanhar até aqui.